Oi, eu sou a Gabriele Fila. Oi, eu sou a Isabela Protzek. Oi, eu sou a Isadora Garcia. Oi, eu sou a Natália Machado. Oi, eu sou a Nicole Bueno. E esse é o Pode Criticar. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre a peça Pilar de Fogo. Inspirado no conto de Ray Bradbury, o curta nos apresenta a vida, morte e ressurreição de William Lantry. O ano é 2260 e a sociedade, sem livros, não possui medos ou mentiras. A utopia está presente em uma sociedade empática e bizarra. O único cérebro da Terra que possui histórias de Poe, Pierce e Lovecraft está prestes a ser incinerado. Bom, eu achei que a história não se passa muito em 2260. Eu, na verdade, achei que ela passava no passado. Quando eu, sem ler a sinopse, eu pensei que ela se passava no ano passado. Pelos figurinos, né? Pelos figurinos ficou muito evidente pra mim que era no passado. E como eles eram mortos, pra mim era passado totalmente. Às vezes pelo jeito de falar também, que eles usavam muitas gírias que usavam no passado. Sim. Não eram roupas assim futurísticas ou que davam a impressão, a caracterização deles, né? É que era um universo, era um mundo bem, tipo, pós-apocalíptico, assim, e eles não davam muito essa impressão com figurino. Mas ao longo da história eu acho que deu pra perceber um pouco que era bem no futuro, um futuro utópico, assim, meio apocalíptico, né? Pelo que eles contavam mesmo sobre a biblioteca não ter livros e os livros serem queimados. E sobre histórias que, por exemplo, eles contam pra gente que não há mortes nesse novo mundo. Que eles não têm medo de nada. Que há muitos anos que não acontecia uma morte. Então, com essas pistas do roteiro, a gente vai entendendo que realmente é no futuro e não no passado. Mas não tem nada estético que mostra esse futuro. Mesmo assim, o figurino, eu acho que não contando muito sobre a história, eu achei eles bem bonitos, assim. A caracterização. Eu gostei também. Bem bonito. O cenário tava muito lindo também. Que era feito com projeção, eu achei muito bem feito. E a maquiagem deles também eu achei muito bonita. Era muito bem feita, desenhada. Bem legal. E falar um pouquinho da projeção, né? Que foi o ponto alto, assim, da peça. Eles usaram projeção mapeada, com alguns elementos de terror, assim, a história inteira tem elementos de terror, a trilha sonora, assim, incrivelmente, foi o que mais me cativou, assim, na peça, porque a trilha, ela guia a gente, assim, durante todos os acontecimentos, assim, o que mais me deu medo foi a trilha. Sim, ela cria uma ambientalização muito legal. Eu tenho um pouco de receio com coisas de terror, mas ela realmente te coloca naquele ambiente. E em relação à projeção, eu achei bem bacana. Lembrou bastante aquele teatro super famoso francês, que até fizeram da Bela e a Fera, com projeção mapeada, foi bem interessante. Acaba que, não sei, por falta de ensaios ou até na hora mesmo do nervosismo, os atores acabavam se esquecendo do posicionamento. Posicionamento da cadeira também que você escolhe para assistir influenciou a maneira de como você vê a relação entre cenário e atuação dos atores, onde eles estão localizados. E cenário, né? Isso é verdade. Cada uma de nós ficou assim num lugar meio diferente, né? Então cada uma teve uma visão diferente da projeção. Isso mesmo. Por exemplo, eu, a Gabi e a Isa, a gente ficou mais perto da tela, então realmente dava pra ver a textura assim da tela. A gente tava quase no meio ali, né? E eu e a Nath, nós ficamos mais pro lado esquerdo do palco. Um pouco mais longe. Então acabou que algumas... era muito bonito toda essa projeção, porém tinha alguns galhos que acabavam ficando no rosto dos atores na maior parte do tempo. Então atrapalhou. O que eu acho, na verdade, é que a peça, apesar de ser de um tema de terror, eu acho que eles podiam ter explorado mais o fato de ser uma peça de terror. Porque pontos, assim, de medo mesmo foram 2 só que eu senti. O que mais me pegou foi a hora da bolinha. Que eu não sei exatamente como explicar a hora da bolinha. Mas foi muito por causa da sonoplastia também. Com certeza. Porque As luzes sempre também. O som que assusta, que fica aquela trilha sonora bem... É baixinha, mas é um som tenso, como se tivesse um silêncio. Foi o único momento que eu senti medo mesmo, porque nos outros momentos parecia mais... Não diria comédia, mas era mais descontraído. Um terror comédia, assim. Um terror mais descontraído. Mas eu acho que eles souberam brincar, assim, com o terror e com a comédia. Teve um equilíbrio legal. Mas, assim, esses pontos negativos, por exemplo, da projeção, às vezes tampar os atores, às vezes não tá tão condizente com o que tá acontecendo.
e um pouco do figurino não condizer, pra mim o que salvou foi a atuação dos atores, que estava impecável. A construção de personagem deles era realmente muito boa mesmo. Tinha uns atores que eles faziam movimentos com os corpos, assim, que a gente ficava, meu Deus. E principalmente porque eram só 4 atores, né? E eles interpretavam vários personagens e, nossa, impecável a atuação. Eles conseguiam diferenciar bem cada personagem, inclusive eles fizeram crianças muito bem feitas. Cada ator fez mais de um personagem, né? E a gente, em nenhum momento eu confundi, assim, quem era o quê. Tava bem claro, assim. Eles conseguiram fazer uma diferença bem grande entre cada personagem. Então até vamos dar Mas eu acho que... salve pra quem são os atores, né? O elenco é o Simon Wendell, Johan Kalel, Luiz Nogueira e Caio Franquil. Eu ia falar que pra mim, tipo, o momento de terror mais tenso foi por conta do ator. Não foi por causa de iluminação, demais. não foi por causa de projeção, nem sonoplastia. Foi por causa do ator, que tem uma hora que é um homem torto, assim, gente. É na hora da bolinha. É a mesma hora da bolinha. É bem assustador pra mim. A voz que ele faz, verdade, os sons, ele o corpo dele, pra mim... Ele tava todo torto, E assim, conseguiu parecia... fazer uma voz absurda com o corpo todo contorcido, exato. Pra mim foi o momento mais bizarro da peça inteira. Assim. Foi o ápice, assim, da peça. Você parabenizou os atores, parabenizar também a companhia Cia Cade Teatro e o diretor Kelvin Millard, que fez uma direção impecável da peça, dos atores, conseguiu dirigir muito bem a história. Mesmo sendo, assim, uma companhia pequena ainda, poucos atores, eles conseguiram trazer essa inovação, né, com a projeção. Eu achei super ousado até eles trazerem essa questão da projeção. Eu nunca tinha... A gente estudou sobre isso, mas eu nunca tinha ido assistir uma peça de teatro que era com projeção mapeada. Então, eu achei que eles brincaram muito bem, apesar dos pesares. Foi uma coisa mais técnica, assim. Não sei se eles não pensaram isso na hora de colocar projeção, mas assim, realmente eles brincaram muito bem com a projeção. Tem vários momentos ali em que eles interagem com ela. E ficou muito bem feita, ela muito bem encaixava desenhada. na história e bem no time certinho. Todas elas entravam na hora certa e saíam na hora certa também. Não tinha aquele atraso, ator perdido com o que tinha que fazer. E uma projeção muito bonita mesmo, né? Ela era bem definida, assim, não era aquela projeção mal feita ou, enfim, com uma qualidade inferior. Eu acho muito legal a projeção, porque é uma forma de você contornar o orçamento. Você consegue fazer um cenário bem legal sem necessitar de material. É só você editar, você fazer algo interessante. É um grande trabalho, mas é uma inovação, assim, pro cenário do teatro regional absurdo, assim. Sim, eu não esperava. Não, é uma, assim, poucas companhias, eu nunca... que a gente falou, né? A gente nunca viu. Eu cheguei a ler a descrição da peça na internet antes de ver, mas eu não imaginava que ia ser tão bem feito, assim. Foi muito bem feito. E eu acho legal que até mesmo quando não tava tendo projeção, o cenário preto, escuro, fazia sentido. Sim. E eles usavam iluminação com adereço. Então a velinha fazia um efeito muito legal quando os atores estavam atuando. Sem necessitar um foco de luz ou alguma coisa a mais. Eles souberam usar bem do espaço, esse espaço sombrio, né? Que, querendo ou não, com a projeção não dá pra colocar muita coisa no palco, assim. Às vezes acaba atrapalhando. Então, brincar com a iluminação foi uma ideia muito legal que eles fizeram, que a Gabi falou, que muitos personagens, eles carregavam velas com pilha, né, mesmo, pra não ter nenhum problema, mas trazia fogo de verdade, né? Trazia uma ambientação muito legal. E teve um momento que eu achei que, assim, um timing perfeito quando o ator, o Johan, né, ele pega e sopra a vela. E ele desliga, assim, no tempo perfeito. Ficou muito legal e daí fica tudo escuro. Foi, assim, E se eu não me engano, tinha uma legal. sonoplastia nessa hora muito interessante. Sim. Eu acho que era bem legal essa parte. Realmente bem interessante todos esses elementos, mas uma coisa que ficou bem confusa na minha visão foi a linha do tempo. Eu achei que ela realmente foi... Ela não contribuiu pro público entender. Não sei se foi proposital, mas eu achei muito confuso. Não era algo linear, e não que seja um problema no teatro, mas mesmo eles indo e voltando sobre os temas, ficou confuso a continuidade deles. Eu fui entender realmente essa linha do tempo que eles estavam fazendo quase no final, assim, da peça. Que eles repetiam alguns personagens
Tipo, eles iam e voltavam com esses personagens e cada personagem tava contando uma coisa diferente pra construir essa história. Então, juntar todos esses elementos fez com que eu só entendesse no final. Às vezes, realmente foi a proposta, né? Mas ficou difícil de entender em alguns momentos. A gente conversar depois da peça também me ajudou muito a entender, porque em muitos momentos eu também fiquei bem confusa, e depois quando a gente se reuniu, depois que a peça acabou e conversou, daí que eu entendi muitas coisas, senão eu acho que eu nem teria entendido. Com essa linha do tempo também eu fiquei bem confusa. Isso é chato, né? Porque a gente fica a peça toda tentando entender e às vezes não presta tanta atenção em outras coisas que a gente deveria estar prestando na história mesmo. Porque a gente fica, nossa, mas agora é presente, é passado? Porque essa linha realmente não é linear. E eles brincavam exatamente com isso, dessa questão do presente ia pro passado do acontecimento e depois pro futuro. Então era essa parte da confusão que me deixou bem intrigada. Sim. E às vezes não mostravam o acontecimento em si. Porque nessa peça, como a gente já falou, há muito tempo não acontecia mortes. Então começou a ter isso, a gente não entendeu, eu não entendi muito bem, eu acho que foi porque um homem ressuscitou, alguma coisa desse tipo, e começou a matar as pessoas. Mas não mostrava ele matando, mostrava uma repórter contando. Então a gente ficava tipo, tá, e esse cara quem é? O que ele tá fazendo? E a gente foi entendendo o que esse cara tava fazendo bem no final, né? Mas sabe que eu não acho um problema essa construção de linha, mas ela tem que ser ter um cuidado a mais. Porque no cinema a gente vê isso várias vezes, principalmente, tipo, a referência mais óbvia seria Christopher Nolan, tipo, ele faz isso em todos os filmes, ele sempre mexe com o tempo. E eu particularmente gosto muito de assistir um filme e no final, tipo, caraca, foi isso que aconteceu. Só que no teatro você tem que tomar o dobro de cuidado, porque você não consegue assistir 2 vezes, você não consegue voltar. Então você tem que cuidar com isso, ou fazer estéticas muito diferentes, ou um personagem que aparece só naquele tempo, alguma coisa a mais pra o espectador realmente entender na hora, pra ele não ficar, como a Nath falou, perdido, tipo, quero prestar atenção em todos os detalhes, e aí você se perde porque você não tá entendendo nem a linha do tempo. Então eu acho que tem que tomar o dobro de cuidado, mas eu acho muito interessante quando a peça tem essa construção. E é interessante mudar um pouco o cenário, né? Fazer essa brincadeira, essa história não linear é interessante, mas é o que a Gabi falou, tem que ter cuidado pra ver se realmente tá dando pra entender tudo e o público não vai acabar se perdendo no meio disso. Mas a ideia em si foi muito legal. Nesse quesito eles podiam ter usado imagens mais diferentes no telão, porque na tela que tinha da projeção, né? Porque o cenário que estava montado mesmo era o do cemitério, que tinham as árvores e as lápides. E daí ao longo iam mostrando fantasmas, tinha fogo. Mas os demônios também. Mas, por exemplo, quando eles estavam na biblioteca, podia ter umas imagens assim que ajudasse a gente a entender melhor. Isso. Ou, por exemplo, nessa questão do homem que apareceu lá no começo, ser quem estava matando, eu só fui pegar muito tempo depois. A gente consegue perceber algumas referências durante o decorrer da história. Tipo, tem uma referência bem leve na bolinha, que a gente não sabe se é proposital ou não. A gente ficou na dúvida ali. Cada um teve uma interpretação, que era tipo, eu quero Paul. Aí era tipo, Paul estourar ou porque Paul... era uma bexiga. Porque era uma bexiga. Ou Paul o livro, o do Edgar Allan Poe, escritor, porque eles estão numa biblioteca e a bibliotecária ela fala, nós não temos mais o Paul, todos foram queimados. Os livros de Paul foram queimados. Então, eu acho que é uma analogia a palavra Paul, mas de explodir, mas junto com o escritor. Paul. Duplo sentido, né? E isso acaba acrescentando para a crítica que a peça faz, né? Sobre a queima de livros e... Só que é uma crítica que a gente já viu em várias outras narrativas. Não é uma crítica Toda nova. Distopia a gente vê alguma coisa sobre queimar livros. Tem em 1984, em Fahrenheit 451, se não me engano. Tem várias referências sobre queimar livro. Mas a gente até percebe hoje em dia também, se a gente for ligar com política hoje em dia, tem muitos livros sendo proibidos nos Estados Unidos por causa da nova eleição aí, mas enfim. Então, realmente, tem muitas coisas que a gente pode trazer para os dias presentes e discussões que se encaixam. Porque eles fizeram essa peça em fevereiro e a gente assistiu agora em outubro. E realmente, tipo, se encaixou perfeitamente nesse tempo que a gente assistiu. Tem uma coisa que ficou na minha cabeça desde que a gente assistiu a peça.
o que aquela personagem, a Maria, ela representava nessa peça. Alguma de vocês entendeu? Pra mim, ela era uma representação do luto. Chorando o tempo todo, lamentando o tempo todo. Tipo, sabe aquele fundo que a gente nunca supera? Pra mim, ela era a personificação disso no palco. Que toda vez que ela aparecia, ela tava chorando copiosamente, né? E era o trabalho dela, né? Mas isso que me deixou um pouco confusa. Eu achei legal, mas fiquei um pouco confusa. Porque eu não conseguia entender que ela chorava realmente o tempo todo em cena e depois ela levantava falando: acabou o meu expediente, tô indo embora. Então, ficou uma dúvida, assim, se realmente era um luto, se era um trabalho. Quando alguém interagia com ela também, ela parava de chorar, Sim. respondia normal e depois voltava a chorar. Ela saía do personagem, né? Assim, de luto. Mas eu acho que esse sair do personagem era pra trazer uma coisa cômica. Eu ia falar isso. Eu não sei se ela foi especificamente pra trazer essa comicidade, né? De uma pessoa chorando desesperadamente e conversando normal com as pessoas. Ou se ela tem um sentido por trás, né? Esse sentido do luto. Sim. E aí tem as crianças, que pra mim é totalmente a inocência. Elas não tinham medo da morte, elas brincavam sobre a morte. Elas não sabiam nem o que era medo, né? Que elas começaram a conversar sobre histórias de terror e que fosse dar medo, mas nenhum deles conseguia sentir medo, porque eles não sabiam nem o que era o sentimento do medo. Sim. Inclusive, as crianças também, pra mim, foram um ponto alto, assim. Os atores conseguiram muito fazer um bem trabalho feitos. muito legal fazendo essas crianças. Mas pra mim, o questionamento que ficou na minha cabeça depois de ter assistido essa peça foi tipo, é uma fala que eles inclusive falam: quem foi o primeiro assassino? Tipo, e quem foi a primeira pessoa que morreu? Pela morte, tipo, alguém matou a outra. Quem foi a primeira pessoa que morreu por isso? Eu fiquei, tipo, pensando nisso. Como que isso começou e como que isso continua até hoje? Tipo, hoje em dia os motivos são diferentes do passado, mas... E hoje em dia, querendo ou não, normalizou, né? Tipo, a gente escuta que uma pessoa matou a outra, é isso, acontece. Um assalto acontece. Mas como é que foi que a gente virou isso, né? E tem vezes que não tem nem motivo, que a pessoa só mata outras e nem ela sabe dizer o porquê. A gente acaba se acostumando com isso, né? Nem é mais assustador escutar isso. Acho que esse que é legal dessa peça. A gente trouxeram muitos assuntos, né? Muitos temas pra gente refletir. E esse que pra mim é a melhor parte do teatro. Cada um pega ali o que entendeu pra si, faz uma interpretação. Então eu acho muito legal eles trazerem esses vários elementos e para contar essa história. E ainda mais um tema que abrange muito, porque a morte, todo mundo tem uma interpretação do que é a morte, o que acontece depois da morte. E ali na peça a gente consegue ver bem pequeno. Tipo, por exemplo, eles colocam a representação de fantasmas, então dá pra entender ali que naquele universo, quem morre continua na Terra até reencarnar, sei lá. Então dá pra interpretar várias coisas ali. Queria perguntar pra vocês, então, qual que é a interpretação de vocês sobre a morte? A morte da peça ou o que cada uma pensa? A morte que você interpreta na sua vida, assim. Pra mim, a morte ela é uma coisa bem leve, assim. Principalmente quando uma pessoa ela tá sofrendo na Terra. Eu acho que é o momento em que você consegue descansar. Não acredito necessariamente em céu, mas eu acredito que o espírito vai pra um lugar melhor que esse. Eu acredito em reencarnação também, mas não é muito relacionado com o que eu entendi da peça. Que na peça eu entendi que são espíritos que ficam presos na Terra e pra mim o espírito ele vai embora pra outro lugar pra descansar. Então, eu não sei se eu entendi isso sobre a peça, porque em nenhum momento eles falam sobre esses fantasmas. Eles não chegam a falar, mas eles mostram, né, bastante fantasmas. Mas é o que tem, tipo, interpretações das pessoas hoje em dia, né? Sim. Tem aquelas pessoas que ficam realmente presas aqui na Terra e tem as pessoas que realmente vão para outro lugar. Falam que quem fica na Terra é porque tem algum assunto pendente que não resolveu em vida, né? Que fez eu acho que é isso que eles quiseram trazer na peça, porque naquelas... Não que todos ficam, né? A gente não ia dar spoiler, né, da cena, não vou dar spoiler, mas tem uma parte lá específica que, na minha cabeça, é exatamente isso que eles querem trazer. Mas a morte, pra mim, ela é como... Se eu fosse colocar numa imagem, é uma folha branca cheia de rabiscos. Eu não sei ao certo. Tem partes que são mais claras, tem partes que são mais escuras. Eu acho que depende muito de você, porque
A vida em si é a sua troca com o outro e é você com relação ao mundo, com as outras pessoas. Então, depende muito de como você, na sua vida, vai rabiscando essa folha, sabe? Então, quando você morre, você vê essa folha e, se ela ter algo mais branco, mais claro, você vai descansar. Mas pra mim é isso. Se você tem algo que você não resolveu antes de morrer, você vai ter que resolver de alguma forma. Pra mim, eu acredito muito no karma, por exemplo. Nossa, eu também. E tem gente que diz também que quando uma pessoa próxima a você morre, você fica sofrendo muito por ela, você se prende ao luto, você fica chamando pela pessoa, o espírito dela não consegue descansar, porque ela tá presa a você. Não que ela tenha uma dívida com você, mas você tá prendendo ela, sofrendo tanto pela falta dela. E lá ninguém tinha morrido ainda. Então, talvez Era uma todo coisa mundo muito nova, né? tinha... Não tava bem resolvido. Não foi morto. Não teve, tipo... Morrem de causas naturais, provavelmente. Porque no filme ele mostra que não tem mais cemitério, mas tem os crematórios. Então, às vezes, essa parte pesada da morte, ela não acontece. Porque, assim, você morrer por uma causa natural é triste, mas é mais aceitável. Agora, você ter sua vida tirada, assim, de uma maneira tão abrupta, sabe? Às vezes tem esse sentimento mais pesado em relação à morte, sabe? Até por Parece isso... mais uma injustiça, né? Isso, e até por isso que depois dessa morte que acontece só coisas ruins. Porque as pessoas não estavam acostumadas com esse tipo de morte, né? Isso é bem Ninguém interessante. estava preparado, né? Porque, como a Isa falou, só tinha morridas, nenhuma morte... Matada. matada, que assim, que realmente alguém matou. Então, foi o que trouxe toda a trama da história, porque era alguma coisa muito nova pra eles. Isso me lembrou muito um livro, foi do José Saramago, As Interminências da Morte, que é sobre uma cidade que ninguém mais morre. Todo mundo Às vezes vive, foi até referência pra eles, né? Talvez. Ninguém mais morre. E aí as pessoas ficam desesperadas porque elas precisam seguir. A morte é necessária pra seguir a vida. E elas começam a enterrar as pessoas vivas. Mas isso era crime. Se você fosse pego enterrando uma pessoa viva, você era preso. E aí as pessoas... Precisou, tipo, uma mudança inteira na cidade, abrir novos asilos, fechar a escola, porque não nascia gente e não morria gente. Então, eu acho que poderia ser uma referência, talvez, pra isso. Eu acho que a peça foi muito importante pra trazer esses pontos aí pra gente, reflexões que às vezes a gente não pensa no dia a dia, né? Mas, por fim, dá mais um aplauso aí pra companhia, pros atores que fizeram um trabalho muito legal mesmo. E, querendo ou não, é triste, né? Eles não terem esse reconhecimento, porque eles fizeram um trabalho muito legal. Bem feito, muito bem dirigido, tanto na questão do som, da luz, da imagem mesmo, e da atuação deles, que é impecável. Mas é muito triste não ter esse reconhecimento do público, mas é muito gratificante para nós, por estarmos estudando para nos tornarmos artistas, que eles têm também o apoio, mesmo que pequeno, por exemplo, do Hard Rock Café, que patrocinou a peça. Teve mais um patrocínio grande, não teve? Teve vários patrocínios, teve na verdade. alguns patrocínios, e é legal dar um pouco de esperança pra gente, né? Que mesmo não sendo uma arte tão reconhecida, se a gente fizer um trabalho bom, se a gente trazer inovação, o retorno ele vem. As empresas podem, né, ver um lugar para divulgar nesse novo espaço, né? É muito mais comum a gente escutar pessoas nos desencorajando a seguir na profissão, achar que não vale a pena estudar isso. E quando a gente encontra assim, um grupo que consegue ter um reconhecimento, não é tão grande quanto a gente imagina, mas já é uma vitória muito grande a gente ver patrocínios assim tão grandes. Então é muito gratificante pra gente. E sessões lotadas, né? Sessões lotadas, quase que faltou lugar até, né? E por isso que a gente vem aqui também incentivar, divulgar, porque no final da peça, a gente foi na última sessão deles, mas eles estão planejando ir para o Festival de Curitiba, de teatro, então é uma super recomendação nossa, é uma peça assim completamente profunda, com um tema muito legal, muitos temas para se discutir, né? Vale a pena ir conferir como é, até para vocês terem uma outra visão. Talvez não seja essa que nós trouxemos, essas discussões.
E é igual vocês falaram, é muito legal ver pessoas aqui, locais. Tão próximas a gente, né? Até porque a gente teve o privilégio de estudar com um deles, o Simon. Com o Simon, que era da produção. No dia que a gente estava, ele era da produção, mas eu vi que ele participou ele também, tem né, como ator. Uma voz, eu acho que a voz dele tá na cena. Isso. E acho que ele que trabalha com a produção, né? Tanto que quando a gente estava tendo aula com ele, o TCC dele já era sobre projeção. Então é um trabalho que ele vem desenvolvendo há um tempo já. E a gente, por fim, então, convida vocês a irem aos teatros, porque a gente precisa de pessoas indo assistir peças. Teatro não existe sem público e é sempre importante ter novas ideias na plateia para enriquecer a obra, porque a obra nunca se concretiza sem pessoas. Então, por favor, vão ao teatro. É isso. Muito obrigada por escutar a gente. Obrigada. E até o próximo. Até, tchau, tchau.